sou Sónia, sou de Viseu, sou casada, tenho 2 filhos, um com 20 anos, o Daniel, e o Afonso com 15 anos. Tive conhecimento do programa da IFS através do site da escola dos meus filhos, em que trouxe a ideia para casa e em comum acordo resolvemos acolher na altura em 2019 a Catarina, que veio da Letónia, e depois resolvemos repetir a experiência em 2021, em que veio a Adela da República Checa. O meu maior receio no início, principalmente da Catarina, uma vez que era a primeira vez que ia acolher, era eu não falar inglês. E então iria ser complicado, apesar de eles estarmos a conversar e eles estarem sempre a traduzir, mas às vezes nem sempre isso era possível. Eles estavam tão entretidos na conversa que acabavam por se esquecer que eu também estava ali, não é? Mas felizmente elas foram para a escola onde os meus filhos estudam, que é a escola Emílio Navarro, e essa escola é 5 estrelas. Para acolher estudantes em Viseu é a escola Emílio Navarro, não há melhor, porque eles disponibilizaram 2 professoras na biblioteca, em que elas tinham entre 4 a 5 horas por semana de aulas particulares. Então, o português delas foi mês e meio. Um mês e meio, elas já conseguiam vir para casa, ir a um café e comprar uma nata, aquilo que elas adoram, são as natas, e farturas, é os que elas adoram. E elas vinham todas contentes porque já conseguiam, ficavam felizes, todas contentes porque já consigo falar português, já me consigo safar e não preciso estar a falar inglês, porque nem sempre nos cafés e nos outros sítios há alguém que fala o inglês, não é? A empatia que eu criei com elas, acho que já foi antes de elas chegarem mesmo. Porque eu comuniquei com elas bastante antes das 2 chegarem e então já mandávamos fotografias, já falávamos sobre Portugal. A ideia que elas tinham de Portugal era que Portugal era praia apenas, não tinha montanhas, era a ideia que elas tinham. E então quando perceberam que se calhar não era bem assim, ficaram super felizes e ficaram até admiradas como é que Portugal tinha montanhas e também tinha praia, não é? Porque elas pensavam que iam morar ao pé da praia. Quando viram que iam ficar em Viseu, nem era praia, nem era Espanha, nem era ali assim no meio. Mas elas gostaram muito e a empatia é isso. Foi logo antes de elas virem e sem problema e correu super bem. As maiores mudanças aqui na família, não houve muitas. Sim, era mais um prato na mesa para comer, era mais uma roupa para arrumar, mais uma roupa para lavar, mas não era assim uma diferença muito grande, porque eu aqui em casa tenho uma tabela em que já faço isso com os meus filhos, em que eu tenho tarefas domésticas e elas estão divididas por nós os 4. Então, era para ficarem divididas por mais um, acabava por ser a dividir por 5, que era dobrar a roupa, estender a roupa, limpar a louça, pôr a mesa, essas tarefas aspirar, que podem ser muito bem feitas por eles e por a família, não ser feita só pelo pai e pela mãe. E então a tabela estava feita, de 15 em 15 dias mudava, e então eles já sabiam que a tarefa tinha que ser cumprida e não precisava de andar a pedir a ninguém para fazer a tarefa. E assim era muito mais fácil. O que aprendi como família? Acho que aprendi a ouvir mais, primeiro, porque eu acho que nós pais, se calhar, falo por mim, se calhar em relação aos meus filhos, eles dizem alguma coisa e eu depreendo logo o que é que eles estão a dizer. E às vezes nem é bem isso que eles querem que eu entenda. E com elas nós não podíamos fazer isso, não é? Porque elas não se conseguiam no início expressar muito bem, e às vezes não se conseguem expressar. E então nós temos que perguntar, mas tu queres dizer isto? É isto que tu queres dizer? E então acabei por tentar ouvir mais
os meus filhos também, para perceber se na realidade o que eles querem dizer era aquilo que eu estava a entender, para não haver ali falhas de comunicação. E também aprendi a deixar os meus filhos, se calhar, mais livres. Não é que eles não fossem livres, mas a desenrascarem, saírem de autocarro, a virem de autocarro, porque era sempre eu ir buscar. Eu e o meu marido fazemos a nossa vida mediante os horários deles. Então começámos a fazer a nossa vida mediante os nossos horários e eles é que têm que se adaptar aos nossos. Se vêm à nossa hora do trabalho, vêm. Se não vêm, têm que se desenrascar, a vir num autocarro que passe aqui perto ou vir noutro, que passe mais longe, vem o resto do caminho a pé, paciência. Começámos a fazer isso. Quanto ao momento mais engraçado que eu acho que tive, que ainda hoje brinco com a Adela, é um dia a Adela em casa diz-me: Sónia, os meus pais, quando o fogão a casa, eu não percebi. Adela, repete lá, os meus pais, quando o fogão a casa, Adela, fogão? Sim! E eu fui à cozinha com ela e disse-lhe: Adela, fogão é isto. E ela: não. Então, quando os teus pais chegam a casa? Sim, quando os meus pais chegam a casa. Então foi uma risada. E ainda hoje brinco com ela, ainda há bocado no WhatsApp estava a falar com ela sobre isso. E ela assim: ninguém pode saber que eu disse isso, é uma vergonha. Pronto. E então foi um momento assim mais caricato que tivemos. E um dos mais marcantes que também tivemos, mas foi com a Catarina. Ela estava cá e o ano passado, veio em setembro e ficou cá até fevereiro, e no dia 26 de dezembro entra-nos pela porta adentro a Catarina, de surpresa. E nós olhei para o meu marido e disse assim: mas eu ontem falei com ela estava na Letónia, teve-nos a mostrar a neve, o que é que ela está aqui a fazer? E ela, muito envergonhada, assim: vocês deixam-me cá ficar? Vocês deixam-me ficar cá uns dias de férias? Porque tinha combinado com o meu filho mais velho, foi buscá-lo à paragem do autocarro, em Viseu, e ela é aquilo que há bocado falava. Ela veio da Letónia, veio para Lisboa, apanhou o autocarro para Viseu e desenrascou-se. Eu acho que os meus filhos nunca conseguiriam fazer isso. E então foi um momento mesmo assim marcante, que eu adorei que ela tivesse vindo, e passámos uma passagem de ano divertida. Éramos 6, já não éramos só 5. Eu acabei por ter aqui mais uma estudante, eram 2, mas foi muito divertido. O que ficou desta experiência é muito amor, muito carinho que eu tenho por elas e que elas têm por nós. É todos os dias, mal ligo o telemóvel e temos um grupo no WhatsApp, e no grupo do WhatsApp está lá já um bom dia, porque o horário lá é mais cedo. Eu tenho a Letónia são 2 horas a mais, a República Checa é 1 hora, e então lá está o bom dia. Nós dizemos bom dia também, às vezes mandamos fotografias, elas também mandam. Ainda há pouco mandaram fotografias do que estavam a fazer. Ainda ontem a Adela, na brincadeira, mandou-me uma mensagem: mãe, vou sair à noite, posso ir? E eu: sim, podes, desde que não bebas e chegues cedo. Pronto, uma brincadeira assim. A parte de alguma coisa que me arrependa de não ter feito foi na altura que a Catarina era para ficar por 1 ano, mas depois acabou por veio Covid, e ela em março, um domingo, ligaram-nos a dizer: olha, a Catarina vai ter que fazer as malas e vai ter que ir embora. Isso foi um choque aqui para nós, para ela. Ela não queria ir, ela chorava eu, porque não queria que ela fosse. Ainda tentei falar com a AFS para a deixar ficar, que eu responsabilizava-me se a família dela autorizasse, mas depois a AFS não deixou. Existem aquelas regras,
Mas acho que se fosse hoje dizia, não, ela não vai, ela já é maior de 18 anos, eu assumo a responsabilidade, ela fica cá. Mas pronto, já passou e agora está tudo bem e estamos à espera que elas venham cá o mais breve possível. Nós vamos agora à República Checa daqui a um mês, por isso, pessoal, eu recomendo a que acolham estudantes, porque é muito bom, é muito gratificante e são coisas que ficam, são filhos que ficam para a vida. Acolham!